Boa noite a todos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui nesta live e, embora não fosse minha pretensão gravar hoje, tive a ideia de por que não gravar um estudo sobre a revista da EBD, que a grande maioria das igrejas tem utilizado, que é esta revista. Apareceu ao contrário, mas creio que dá para vocês poderem entender. E é só uma ideia, a gente pode estar fazendo isso se vocês gostarem, se vocês acharem interessante. Nós podemos estar separando um tempo e preparando essa revista, algumas das suas lições, para a gente poder estar aprendendo juntos sobre a palavra de Deus. E na verdade eu vou estar fazendo apenas um rápido comentário sobre isso, para nós podermos estar aproveitando o tempo, né? Na verdade, até a ironia do destino, a lição de hoje é sobre a mordomia do tempo, como aproveitar o tempo, né? Então nós vamos falar de uma forma rápida, de uma forma sucinta, não vou estar lendo os parágrafos, apenas estar fazendo alguns comentários em cima dos parágrafos, apenas para a gente poder estar ganhando tempo. E você, na sua igreja, na escola bíblica que você participar, vai ser feita a leitura e você vai poder tirar a sua dúvida com os seus professores. Apenas vamos fazer um rápido comentário em cima dos tópicos principais para poder estar explanando e para você poder estar já chegando na aula com algum conhecimento sobre o assunto. É sempre bom você preparar a aula antes de poder estar participando. Infelizmente, muitas pessoas quando vão para a EBD até recebem a revista, mas não prepara, não estuda, não faz a consulta semanal, a leitura diária dos versículos que ela coloca, então isso aí acaba prejudicando. Então, para você aprender sobre algo, é bom você conhecer primeiro, fazer uma leitura rápida do assunto, para quando você realmente pegar no estudo, você já vai ter um pré-conhecimento sobre aquilo e vai absorver melhor. Bom, entrando direto na lição em si, e lembrando que isso aqui não é algo que eu vou estar fazendo sempre, a não ser que haja um feedback positivo, os irmãos que forem acompanhando, que gostarem disso, desses comentários, falar que quer que a gente continue, e a gente vai estar prosseguindo com isso. É apenas um pequeno teste que nós estamos fazendo, para ver se é uma forma que nós temos de ajudar melhor aos irmãos que participam da EBD, que querem desenvolver um pouco de conhecimento teológico. Então vamos lá. A lição da revista é a lição número 8 desse trimestre, que vai falar sobre a mordomia do tempo, onde nós vamos aprender como diferenciar os tempos que a Bíblia fala, onde nós vamos poder estar vendo essa questão de como aproveitar bem o tempo, de como estar usufruindo o tempo que Deus nos deu. Então, o texto áureo está baseado em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 16, que diz o seguinte: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo, ou seja, aproveitando o tempo, porquanto os dias são maus. Então, nós vemos o apóstolo Paulo aqui dando um conselho, dando uma ordem para os cristãos, que eles têm que aproveitar o tempo para não andar como tolos, mas como sábios. Ou seja, o tempo pode ser bem aproveitado ou mal aproveitado, dependendo da forma como você o utiliza. A verdade prática, de acordo com a revista, é o seguinte: não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Então aqui é uma verdade muito interessante que nós vamos ver no decorrer da revista. O tempo é um dom que Deus deu para a humanidade. E como todo dom que ele dá, ele pode ser bem utilizado ou mal utilizado. Então, e o tempo ele pode ser, de acordo com essa verdade, perdido. Você pode perder. Tem certas coisas que nós podemos recuperar. Se você for assaltado, você pode perder seu telefone, mas você pode trabalhar e comprar um novo. Você pode, de repente, perder a sua carteira, você pode procurar alguém, encontrar, comprar uma carteira nova. Agora, tempo, quando se perde, não dá para voltar mais atrás, não dá para se recuperar, não dá para voltar no tempo. Não dá para fazer igual os Vingadores fizeram no último filme deles, de pegar, voltar para o passado para depois tentar consertar o presente. Não dá para se fazer isso na vida real. Bom, a leitura bíblica de classe está baseada em Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 a 8. Eu vou ler rapidamente, porque se você não leu a Bíblia hoje, vai ser a oportunidade que você tem de ler 8 versículos das Escrituras. Olha o que diz o texto. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar o tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora,
tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então aqui nós vemos Salomão, o escritor do livro de Eclesiastes, fazendo quase que uma filosofia, por assim dizer, sobre essa questão do tempo. Que há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas. E nós vamos aprender na aula de hoje, no estudo de hoje, essa questão de como aproveitar bem o tempo, de como nós podemos estar aproveitando da melhor forma aquilo que Deus nos deu como dom. Então, como objetivos específicos da aula de hoje, nós vamos estar vendo essa questão de conceito de tempo, nós vamos conceituar tempo e vai ser um desafio, porque nem mesmo os maiores físicos e cientistas conseguem chegar a uma definição do que é tempo. Nós vamos procurar falar também sobre a mordomia do tempo. A mordomia nada mais é do que servir, aproveitar, administrar. Então, quando se fala de mordomia do tempo, está se falando de administrar o tempo. Como é que você administra o seu tempo? Como é que você administra o seu tempo no trabalho, na igreja, na sua casa, com a sua família, enfim, a sua vida pessoal? Nós vamos ver tudo isso no estudo de hoje. Nós vamos mostrar, procurar passar como aproveitar o tempo. Como já temos falado desde o princípio, o tempo é algo que se perde, não se recupera mais se você não aproveitar bem. Então a gente tem que saber aproveitar. É igual o salário que todos nós ganhamos. Se nós vemos salário mínimo, nós precisamos aproveitar bem para poder aguentar até o final do mês. Se você não souber administrar o teu salário, você vai chegar no final do mês sem dinheiro algum. E aí é complicado. Com o tempo é a mesma coisa. Então, vamos falar na questão de entrar nessa questão dessa conceituar o tempo. O que é o tempo? De acordo com a revista, tempo significa uma série ininterrupta e eterna de instantes, medida arbitrária de duração das coisas, época determinada. É duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas e os séculos. Então nós podemos ver que tempo nada mais é do que uma medida, por assim dizer, um espaço em que o ser humano vive e que é dividido em horas, meses, dias, anos, épocas, estações do ano. É uma forma que o ser humano tem de poder estar se situando onde ele está, no espaço, por assim dizer. Então, o tempo nada mais é do que uma série ininterrupta de instantes. Vários instantes, vários instantes, vários instantes, e se entende como tempo. Não dá para a gente entrar nessa questão de física, de física quântica, nessa questão de tempo, até porque, como já falei, nem mesmo cientistas chegam a um acordo sobre o que significa tempo. Mas, basicamente, de uma forma bem simplória, bem simples, tempo nada mais é do que uma duração de fatos. De tempo, a separação entre dias, meses e anos. Basicamente, tempo é uma contagem. Tempo é um espaço de um ponto a outro, onde o ser humano divide várias frações e conta como se fosse espaços, por assim dizer, e cada espaço equivaleria à duração de algo, que nós chamamos de tempo. Aí, o que a Bíblia e a teologia falam sobre a questão do tempo, sobre o que significa ser tempo? Primeira coisa, o tempo foi criado por Deus. Se o tempo foi criado por Deus, é uma criação, nós devemos entender que o tempo, que Deus não está sujeito ao tempo, Deus está acima do tempo. E o homem foi criado para viver no tempo, para poder buscar a Deus nesse tempo. Quando Deus criou o sol, criou a lua para poder haver essa diferenciação de dia e de noite, a partir dali nós já estávamos percebendo, podemos perceber que Deus já está fazendo uma separação do tempo de dia e de noite, separando um dia inteiro em duas partes para o homem a partir dali começar a se basear em como ele viveria, em que horário dormiria, em que momento ele buscaria a Deus. É diferente de eternidade, porque eternidade não é tempo. Não pense, como já escutei algumas pessoas falar, que a eternidade é um tempo infinito, é um tempo que nunca acaba. Não é nada disso. Eternidade não é tempo, a eternidade é uma criação de Deus que vive neste universo que nós estamos. Deus está fora do tempo, a eternidade, o céu, a dimensão celeste, até mesmo o inferno, vive no que é chamado de eternidade, que não é tempo, não é um tempo indefinido, não é um tempo que nunca acaba. Eternidade é como se fosse um estado. Também fica difícil de explicar, porque não é uma vivência nossa, é uma vivência do ser humano, mas basicamente eternidade é até errado a gente falar assim, mas seria talvez a forma menos complicada de se explicar, seria um eterno agora, um eterno hoje, um eterno é. Então,
Eternidade seria isso. Nós só vamos saber plenamente essa vivência o dia que nós estivermos no céu, no paraíso. Basicamente, seguindo de acordo com o parágrafo aqui, vai falar sobre sobre 4 subtópicos que ele vai estar explicando no parágrafo 2 a questão do que significa eternidade, do que significa o dia de 24 horas, o tempo Cronos e o tempo Kairos. Eternidade, já adiantei um pouco aqui. Quando a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, a grande maioria dos teólogos entende que esse no princípio se entende como sendo a eternidade. A todo momento antes do tempo ser criado, até chegar no princípio. Então eles entendem que essa expressão Bereshit, princípio de tudo, eles entendem que é o tempo da eternidade. Até na revista que coloca como tempo indefinido, um princípio indefinido. Não no sentido de que há uma contagem de tempo, mas no sentido de que não há tempo, que é realmente esse momento da eternidade. Quando se fala também da palavra Yom, que é uma palavra hebraica, que ela significa realmente um dia natural de 24 horas, que é o momento que nós vivemos. É esse tempo que nós vivemos, o dia que nós acordamos, passamos durante o dia, adormecemos à noite até outro dia. O dia de 24 horas, o dia normal, o dia comum, que é reconhecido com a palavra Yom. Também se fala da palavra Cronos. Cronos também é um termo grego que ele define a medida de tempo. Aí já entramos nessa questão de definir dias, meses, anos, estações, primavera, verão, outono, inverno. Então, na Bíblia, quando se fala de Cronos, se fala de tempo, nesse sentido, está falando justamente, incluindo o dia de 24 horas, mas quando nós falamos de anos, décadas, meses, semanas, é um tempo que pode ser medido, que pode ser analisado, que pode ser avaliado. É interessante que o parágrafo aqui cita o Salmo de 90, 12 a 14, que ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Então o salmista tem esse entendimento do Cronos, ou seja, os dias que nós vivemos, as semanas que nós vivemos, os meses que nós vivemos, ele pede para que Deus dê sabedoria para ele para aproveitar esses dias. Então, um dos sentidos da palavra tempo nas escrituras, a palavra cronos, é esse tempo que pode ser medido, que pode ser cronometrado, por assim dizer. Daí vem essa palavra de cronos, medir. E o tempo kairos também, que é a parte 4, é o tempo de Deus. Agora aqui, nós temos que explicar bem para não haver muita dúvida. Quando se fala tempo de Deus, eu já falei logo no começo que Deus não está sujeito ao tempo. Como é que a gente fala tempo de Deus? Por que usa essa expressão tempo de Deus? Quando se fala do tempo Cronos, ele é um tempo de quantidade, é um tempo que nós contamos, é um tempo que tem começo, meio e fim. Quando se fala de Kairos, ou seja, que também é um tempo, que também é uma expressão de que algo acontece no espaço, estamos falando de um tempo em que Deus, ele não sendo sujeito ao tempo, mas ele, aproveitando o tempo que ele criou, ele decide, pela sua livre e soberana vontade, colocar um cronograma da sua vontade para ser realizada no nosso tempo Cronos. Por exemplo, quando se fala da volta de Jesus, nenhum de nós sabemos que dia vai ser a volta de Cristo. A Bíblia não fala, nós podemos apenas inferir de acordo com aquilo que a Bíblia fala, com as coisas que aconteceriam nos últimos dias que o próprio Jesus falou e outros profetas, mas nenhum de nós pode afirmar isso. Esse chamado tempo Kairos, tempo de Deus. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas Deus já determinou um tempo, o seu tempo, para que isso ocorra. E como é ensinado também, o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Tanto que o apóstolo Pedro fala na segunda carta, no capítulo 3, versículo 8, que 1000 dias é como um dia, é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos é como um dia para ele. Ou seja, o tempo de Deus, esse tempo Kairos, não é um tempo que pode ser contado, mas é um tempo qualitativo, é um tempo que Deus escolhe no nosso tempo para poder agir. Ele não está sujeito ao tempo, mas ele escolhe agir naquele tempo específico, nossa vivência, pela sua livre e espontânea vontade, por assim dizer. Encerrando essa parte dos conceitos, vamos passar agora para a parte que fala, a parte 2, tópico 2, que fala sobre a mordomia do tempo. E aí, a primeiro parágrafo vai falar sobre o fato de nós estarmos remindo o tempo. O que é remindo o tempo? É nada mais, nada menos do que você aproveitar o tempo. Lembrando que o tempo perdido jamais pode ser recuperado, como nós citamos lá no começo, quando falamos do texto de Efésios, no capítulo 5.
O parágrafo dá uma abordagem interessante, que ele cita uma revista, Global Digital, do ano de 2018, falando que o Brasil é um dos 3 países do mundo onde as pessoas usam a internet por mais de 9 horas seguidas, em média, navegando pela internet durante 9 horas seguidas. Aí nós pensamos assim, poxa, mas será que é necessário estarmos 9 horas do nosso dia? Você talvez pense que não, mas se você for pegar cada tempo que você usa picotado o celular e juntar tudo, vai dar essa média de 9 horas. Alguns vão usar até mais, outros talvez usem um pouco menos, mas essa é a média de 9 horas. Então, será que nós estamos aproveitando bem a nossa vida se nós passamos 9 horas do nosso tempo apenas na internet e muitas vezes em redes sociais, não aproveitando nada, não aprendendo nada de novo, não trabalhando, apenas passando tempo? Se o dia tem 24 horas e você retira 9, quanto que não sobra? Você já praticamente com 9 horas você perde 1 hora de sono, você perde uma noite de sono, é um momento de trabalho, um dia de trabalho, por assim dizer. Então, a gente tem que tomar cuidado para não estar desperdiçando nosso tempo. Quando o apóstolo fala que nós devemos agir como sábios e não como necios, é nesse sentido. Avalie o seu tempo. Não é que você não possa estar usando a internet, não é que você não possa pesquisar, você não possa conversar com seus amigos nas redes sociais. Nós mesmos estamos aproveitando a rede social para poder estar ensinando, para poder estar falando algo da parte de Deus, mas nós devemos tomar cuidado para não exagerar, porque 9 horas, ou 10 horas, ou 20 horas, o que seja, perdidas, não se recupera mais. E muitas vezes nós perdemos com coisas tolas, com coisas desnecessárias, quando poderíamos estar aproveitando o tempo para outras coisas melhores, como nós vamos estar vendo no tópico 3. O parágrafo 2 desse segundo subtópico fala sobre contar o tempo. É interessante nós entendermos essa questão de contar o tempo. Se você conta algo, você só pode contar algo que seja finito. Não dá para contar algo que seja infinito. Ou seja, quando o salmista, lá no Salmo 90, versículo 12, fala para o Senhor nos ensinar a contar o tempo, ele está entendendo que o tempo dele aqui nessa terra é limitado. Nós podemos viver 50, 60, 70, 80 anos, talvez 90 anos os mais fortes, mas não vai passar muito disso. E por nós sabermos aproximadamente quanto tempo nós temos na Terra, isso vai nos ajudar a aproveitar melhor o nosso tempo. Se você sabe, por exemplo, que você recebe R$1.000 por mês, para você saber como você vai gastar bem esses R$1.000, você precisa controlar os seus gastos, saber durante quanto tempo você vai levar do espaço de um salário para outro, que geralmente é um mês, e dentro desse espaço saber administrar esses R$1.000 para poder durar até o próximo pagamento. A mesma forma, a vida que nós temos, o tempo que nós recebemos aqui na Terra. Se você sabe que você não vai viver muito tempo, porque 70 anos, quando nós vimos, já passou, e o tempo tem passado cada vez mais rápido, de uma forma tão veloz, que muitas vezes nós não conseguimos dar conta, nós vamos saber aproveitar melhor a nossa vida. Você vai saber aproveitar melhor, vai saber dar prioridades na sua vida, você vai saber o que verdadeiramente vale a pena. Isso é algo que o parágrafo está passando para a gente. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 34, que está aqui no texto, fala o seguinte: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então não é uma questão de ficar preocupado com o dia de amanhã, mas é de você saber que você tem que aproveitar o seu tempo para que quando chegar o dia de amanhã, você tenha aproveitado bem o dia de hoje. Porque o amanhã não pertence a nós. O único tempo que nós temos é agora, é hoje. Eu poderia estar dormindo, poderia estar debaixo da coberta, está um frio terrível, eu estou aqui no meu quintal, mas eu estou aproveitando o tempo para poder aprender para mim mesmo e para poder estar ensinando aos irmãos que estão assistindo essa live. O terceiro parágrafo fala sobre prestação de contas. Isso é algo que a gente tem que ter consciência. As pessoas vivem como se não tivesse que prestar contas a ninguém. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou viver da forma como eu quero, porque eu vou morrer mesmo e está muito bom assim. Só que na verdade a Bíblia fala que vai haver uma prestação de contas, que vai chegar um dia em que todos nós vamos ter que prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos, falamos e agimos. O tempo que nós recebemos de Deus, seja 10 anos, seja 90 anos, Deus vai cobrar. O que você fez com esses 70 anos que você viveu na terra de útil? O que você fez? Você me serviu, você me adorou, você cuidou da sua família, você foi um bom funcionário, você se esforçou quando foi estudar, ou você viveu da pior forma possível?
Eu vou abrir rapidinho o livro de Atos, no capítulo 17, versículo 31, para a gente frisar bem essa questão do dia da prestação de contas. Porque todos nós, sejamos crentes ou não, nós vamos ter que prestar contas a alguém superior. Se você pratica uma infração, você descumpre a lei dos homens, você vai comparecer perante o juiz e vai ter que prestar contas daquilo que você fez. Se você realmente está sendo acusado de algo injusto, você vai ter como provar e vai ser livre dessa. Mas se não, você vai ter que prestar contas à sociedade, contas ao juiz, contas à lei. Atos capítulo 17, versículo 31, diz o seguinte: o apóstolo Paulo fazendo sermão, no final do sermão ele fala mais ou menos assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Está falando de Jesus. Foi separado um dia de julgamento. Um dia que aqui nós poderíamos chamar que é o tempo de Deus, é o tempo Kairos. Aqui é o tempo Kairos, porque é um tempo que nós não podemos contar, nós não sabemos quando é, mas nós sabemos que vai acontecer. Nós não sabemos qual vai ser a duração desse tempo, se é realmente um dia de 24 horas ou é um dia entrando para a eternidade, mas vai ser um dia de julgamento onde cada um de nós vai prestar contas. E aí? Como é que você tem aproveitado esse seu tempo? Até agora que nós estamos estudando e aprendendo, você já deve estar refletindo, já deve estar pensando, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está, como é que você está usufruindo o tempo que você tem, até hoje, até este momento, até essa situação histórica da sua vida? Como você tem aproveitado ela? Nós vamos ver agora, no terceiro subtópico, como aproveitar bem o tempo. Porque nós já aprendemos o que é o tempo, nós já entendemos o que é o tempo de acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras, que há uma contagem de tempo diária, sim, uma idade cronológica, um tempo cronológico, é o tempo que nós vivemos, e o tempo de Deus, que é o tempo que Deus escolhe agir dentro da sua vontade para poder realizar os seus propósitos, e que muitas vezes se cruza com o nosso tempo cronos. E agora nós vamos ver como cristãos podemos aproveitar bem o nosso tempo. O primeiro ponto que fala é usar o tempo para Deus. Nós sabemos que a prioridade do cristão não é dinheiro, não é trabalho, não são as pessoas, é servir a Deus. A nossa prioridade, em primeiro lugar, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então a nossa prioridade de tempo tem que ser para Ele. E como é que o crente, ele aproveita, como é que o cristão aproveita melhor o seu tempo para Deus? Você começa seu dia como? Você passa o seu dia como? Você, antes de dormir, faz o quê? Para o cristão, existem duas formas boas de ele aproveitar o tempo, necessárias, obrigatórias, que é através da oração e através do estudo da palavra. Citando a questão da oração, a Bíblia vai citar o exemplo de dois homens que eles oravam a Deus de uma forma constante. Tanto Davi quanto Daniel oravam 3 vezes por dia a Deus. Vamos ler rapidinho o Salmo 55:16, porque Daniel, todo mundo sabe que Daniel orava 3 vezes ao dia por causa daquela história de dele ter sido perseguido, ele ter sido jogado na cova dos leões, mas talvez muitos não soubessem, como eu confesso que eu mesmo não sabia disso, essa questão de Davi também ter o hábito de orar 3 vezes ao dia. Vamos ver um salmo que ele escreveu, que é o Salmo 55. Salmo de número 55. No versículo 16 e 17. Eu, porém, invocarei a Deus, ou seja, orarei, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então nós vemos que Davi também tinha esse hábito. Ele separava um tempo para orar a Deus, 3 vezes ao dia, assim como Daniel. Então quer dizer que eu tenho que orar 3 vezes por dia? Necessariamente assim? Não. Você vai olhar o seu tempo e vai procurar aproveitar de tal forma que você possa estar dedicando um tempo de qualidade para conversar com Deus. Seja orando 3 vezes no dia, seja tirando de repente um tempo específico do seu dia, durante uma quantidade razoável de horas, enfim. Você vai olhar e vai avaliar e vai ser algo constante, algo feito de uma forma contínua. Então, oração. E também a questão da leitura da palavra. Quanto tempo você tira para poder ler as Escrituras? Tem pessoas que nem lêem a Bíblia, e aquele que é um crente fiel, que ama a Deus, vai amar também ler a sua palavra, porque Deus fala através das suas Escrituras. O verdadeiro cristão não vai ficar esperando chegar uma revelação de um terceiro irmão, de um quarto irmão,
de um outro irmão qualquer para poder falar com ele. Ele vai orar, que é a forma que tem de conversar com Deus, e vai ver a sua resposta, muitas vezes, da oração nas Escrituras, que é a forma que Deus tem hoje de estar falando conosco. Aquele que quer fazer a obra de Deus, aquele que realmente quer ser um cristão legítimo, ele vai se preocupar de tirar diariamente um tempo. Nós não podemos falar se tem que ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Cada um vai saber aproveitar o tempo que tem, mas vai dedicar um tempo de qualidade para poder se preparar para Deus, para poder ter a sua própria edificação pessoal, porque não adianta você querer ajudar a outros se você mesmo não se ajuda. Você tem que ter um tempo para você, para poder aprender as Escrituras. Você vai procurar aprender mais sobre doutrina, sobre ensino, sobre exortação, sobre orientação. Tudo isso vai te ajudar, tudo isso você vai conseguir através do estudo, se você dedicar tempo. Alguns conseguem dedicar 2, 3 horas de estudo, alguns conseguem dedicar só meia hora, mas tem que ser algo constante. Tem que ser algo que você possa aproveitar bem. Um outro ponto que nós entramos aqui no segundo parágrafo vai falar sobre usar o tempo para você mesmo. Isso é muito importante. Muitas vezes nós nos assoberbamos tanto de trabalho, ajudamos um, ajudamos outro, olhamos a família, olhamos a igreja e a gente se esquece de nós. E nós precisamos ter um cuidado conosco mesmo, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, porque vivemos numa geração onde tem muita pressão de todos os lados, por todos os problemas, e isso acaba realmente, muitas vezes, acabando com a nossa saúde, acabando com a nossa alegria de viver. Então você tem que saber usar um tempo para si, saber tirar um tempo para descanso, saber tirar um tempo para poder sair com a família, saber tirar um tempo para você poder fazer um check-up, estudar, como a gente já falou mais anteriormente, não só apenas um estudo teológico, mas também um estudo secular para você ter condições de ganhar um salário melhor. E você tem que ter esse tempo para você. Fazer um exercício físico, porque essas coisas são necessárias. Então você também precisa separar um tempo para você. Não adianta você querer cuidar dos outros, ajudar os outros, se você não é capaz de cuidar a si mesmo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que equilibrar essa questão. Para você amar o próximo, você também precisa saber cuidar de si. Então, separe um tempo para você. Separe um tempo com oração somente você e Deus. Separe um momento que somente você estude, um momento que somente você possa tirar um tempo, uma ocasião sozinha para recuperar suas forças. Enfim, não se esqueça de você. O parágrafo também vai falar sobre usar o tempo da sua família. E isso é algo que vamos estar dando uma frisada aqui. Nós sabemos de casos de líderes que estão em todo lugar. Estão em tudo que é igreja, estão em tudo que é congresso, participam de todas as atividades da igreja, saindo um pouco da questão da igreja, estão em momentos que questão de trabalho, estão trabalhando muito, ou em muita diversão, e acaba se esquecendo de dar atenção para a família. Não adianta você cuidar da família dos outros se você está esquecendo da sua família. Então você tem que dar um tempo para sua família, de conversar com a esposa, de conversar com os filhos, de brincar um pouco com os filhos, de estudar também com os filhos, de ajudar no que você pode, naquilo que está dentro da tua limitação. Mas você tem que dar um tempo para a família. Sair com a família de vez em quando é muito importante. Não adianta você querer sair para um mega congresso, querer pregar numa mega igreja e deixar a tua família em casa sozinha para trás. Você tem que dar atenção para a tua família, porque se a tua família não estiver bem, o teu ministério não vai sair bem. Uma hora o teu ministério vai falhar, porque a tua base que te dá sustento, a tua família, teu marido, a tua esposa, são seus filhos. Você precisa se centrar nisso. Então, tire um tempo para sua família, valorize a sua família. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, dá uma advertência muito séria, que diz o seguinte: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, ou seja, dos seus familiares, e principalmente da sua família, da sua casa, esposa, marido, filhos, negou a fé. E é pior do que o infiel. Então a gente sabe que tem pessoas que não são cristãs, mas que não são ruins. Não é que também a pessoa é má porque não é cristã, mas tem pessoas que, mesmo não sendo da fé cristã, tem um carinho imenso pela família. Cuida da família, faz o melhor, se doam para sua família. Infelizmente nós vemos muitos cristãos indo pelo caminho inverso. Estão preocupados com grandes coisas, estão querendo fazer de tudo um pouco, mas se esquece de suprir o básico, de suprir com as necessidades materiais da família, de dar o sustento, de dar a roupa, de dar o abrigo, de dar o alimento, e estão preocupados consigo mesmos, com a fama, com o ministério. Não que você não vá exercer seu ministério, não é que você não vá trabalhar, não é que você não possa fazer as suas coisas individuais,
mas você também tem que lembrar da sua família. Você tem que aproveitar o seu tempo para se dedicar à sua família, porque um dia acontece alguma coisa, ou você mesmo parte, deixa sua família para trás, ou acontece alguma coisa, sua família parte, você fica para trás, e aí vem o arrependimento, e aí quando se perde o tempo, não dá mais para recuperar. Às vezes nós trabalhamos tanto, nos preocupamos tanto com o serviço, eu quero trabalhar para ter isso, para ter aquilo, e vai deixando a família para trás, vai deixando para trás, o tempo vai passando, os filhos vão crescendo, os filhos casam e tal, e quando você vai ver, você está velho, sozinho em casa, e não tem nem a amizade da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, porque você não dedicou tempo para eles. Então não caia nessa armadilha. Aproveite seu tempo para Deus, através da oração e da palavra. Aproveite tempo para você mesmo. Separe um tempo para você poder fazer suas coisas. E também aproveite o seu tempo para a sua família. Não se esqueça deles, não abandone eles. A família hoje está sendo destruída, está sendo desfragmentada, porque Satanás tem feito com que todo esse sistema haja em conjunto para poder destruir a família, que é a base, que é como se fosse uma mini igreja, por assim dizer, de Cristo aqui na Terra. Então não deixe isso acontecer com a sua família. Dê tempo para eles, para ensinar para os seus filhos a se proteger, a se defender das artimanhas malignas, das artimanhas da vida, dos problemas da vida. Ame sua esposa, ame seu marido, cuide bem deles, porque o tempo é curto. E quando o tempo acaba, não dá tempo de voltar atrás e tentar fazer as coisas diferentes. Bom, então esse era um resumo da aula de hoje. A conclusão que eu vou estar lendo, que eu achei muito interessante, ela diz o seguinte: após a queda, ou seja, após Adão e Eva terem pecado, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo. Adão e Eva não estavam sujeitos ao tempo, ou seja, se não fosse pelo pecado, eles estariam vivos até hoje, estariam na eternidade. Veio envelhecer, enfermar-se e finalmente morrer. Mas, agora em Cristo, nós somos exortados a remir o tempo, aproveitando de modo a glorificar a Deus e a honrá-lo enquanto estivermos na terra, com os nossos olhos voltados para Sião. Ali, junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, desfrutaremos plenamente da vida eterna. A morte não terá poder sobre nós. Então, a lição tem por esse objetivo de estar alertando aos cristãos, aos irmãos, sobre aproveitar bem o tempo. Remir bem o tempo, não desperdiçar o tempo que nós estamos vivendo. Então, o tempo que você vive tem que ser o tempo para poder glorificar a Deus. Nós estamos nessa terra, a partir do momento que você se converte, você está aqui para aproveitar o seu tempo, para dar glória a Deus. E nós glorificamos a Deus por aproveitarmos bem o nosso tempo, cuidando da família, cuidando de nós mesmos, cuidando do nosso ministério, ajudando a quem precisa, entendendo que o nosso tempo aqui na terra é finito, tem começo, tem meio, tem fim, que o tempo desse sistema de coisas também tem um começo, teve um começo, nós estamos no meio, praticamente no fim e ao final, que vai se encerrar na volta de Cristo. Então é importante que todos nós tenhamos isso em mente. Isso serve para pastores, serve para presbíteros, obreiros, para ovelhas do Senhor. Esse é um texto que serve para todos, até mesmo para quem não é cristão, até mesmo para quem acompanha aqui que não tem essa visão espiritual de Cristo, que tem que aproveitar o tempo, porque o tempo passa, escorre pelas nossas mãos e nós não temos como pegar de volta. Então aproveite que você tem, porque o tempo é muito curto. Eu vou fazer as perguntas aqui e vou estar dando a resposta, e aí você, se for participar da EBD amanhã, você já sabe, vai poder chegar lá e dar uma resposta. Mas responda com as suas palavras para você poder estar interagindo bem com o seu professor. A primeira pergunta que tem aqui na revista fala o seguinte: qual é o significado do tempo Cronos? Você lembra o que significa essa palavra? De acordo com o texto, né? Cronos é o tempo que pode ser medido, contado e definido. É o tempo que nós vivemos. É o nosso dia de 24 horas, são os meses, as semanas, os anos, as décadas. Esse é o tempo Cronos. A segunda pergunta: qual é o significado do tempo designado Kairos? Você lembra? O que o tempo significa? É o tempo de Deus, que só pode ser definido por Ele mesmo. Ou seja, Deus age no nosso tempo, embora não esteja sujeito ao nosso tempo. Ele não age porque ele não pode agir em outra ocasião. Ele age porque ele quer agir naquele momento. A terceira pergunta: o que é remir o tempo segundo a lição? Remir o tempo significa não desperdiçar, é aproveitar. Quarta pergunta: quantas vezes Davi e Daniel oravam por dia? Essa é mole, né? Eles oravam 3 vezes por dia. Qual foi a exortação de Paulo a Timóteo?
o apóstolo Paulo exortou Timóteo a cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Bom, então está encerrada essa pequena explanação. Nós não lemos o texto realmente para poder estar aproveitando o tempo. E fica aqui, se vocês realmente gostarem disso, se acharem necessário, achar que foi válido, nós podemos estar nas próximas lições também estar fazendo esse rápido resumo, estar explanando isso. Se você não tem oportunidade de ir para uma EBD, porque você está trabalhando, essa questão do tempo, né? Se você não tem como estar participando de uma EBD, dá um feedback para a gente aí, para a gente poder ter, assim, mais ânimo, por assim dizer, para nós sabermos que realmente há uma necessidade de poder estar fazendo esse tipo de lição. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo, curte aí, e nós aguardamos a resposta de todos. Mas se for algo bacana, a gente vai estar fazendo isso aí pelo menos também uma vez na semana. Bom, agradeço a todos, desejo uma boa noite, um ótimo fim de semana e que vocês tenham amanhã um dia muito abençoado, no domingo, dia do Senhor. Você indo para a sua igreja de manhã cedo, você indo para o culto à noite na sua igreja, que você possa aproveitar o tempo de amanhã para poder estar dedicando a Deus. Por isso que Deus separou a semana em 7 dias, 6 dias o homem trabalha e no 7º ele descansa. É o tempo que ele tem para aproveitar. Ele trabalha, mas também tem que descansar. É aquela questão de aproveitar o tempo com a família, com Deus, consigo mesmo, com o ministério. Então Deus foi muito sábio quando fez isso. Então um forte abraço para todos, desejo uma ótima noite, fique com Deus e que Jesus abençoe a todos vocês.